Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Entre Família ou de casa. Obrigado por um cantinho, eu digo sempre no seu coração, aonde você estiver, sinta esse abraço que é verdadeiro, de saudade de você. E aqui ao meu lado, prazer de sempre, e aí, Aninha. Cris? A Aninha chegou para mim agora aqui, só para você saber dos bastidores. Cris, como estou feliz aqui de apresentar o Entre Família. Ela falou com um sorriso nos olhos, eu transmito para você. Ela está com muita felicidade de encontrar você aqui nas nossas tardes. Gente, estou feliz demais e eu vou contar para vocês por quê. Porque a gente fica lá na produção pensando o programa, mas é muito gostoso chegar aqui, colocar a carinha e falar direto com você. E ver a sua interação e poder ler, interagir com você, cara, é bom demais. Eu digo assim, muito bom. Fazer TV, fazer programação com as pessoas não vicia, é viceia. Viceia, aviceia. Aviceia, que é uma coisa que a gente gosta, que vem com amor, porque vicia é uma coisa ruim. Agora, viceia, que não existe no português, devia existir, porque é uma coisa gostosa. É tipo arrudeia. Arrudeia. Não existe rodear. Não existe arrepio, é arrupio. Arrupio, exatamente. Que os professores de português nos perdoem, mas é uma forma de expressar amor por você. Bom demais. E aí, Cris, a gente vai conversar hoje. Só pra comentar, você viu como a gente tá combinadinho? Verdade, olha, paleta, na paleta dos tons terrosos. Poxa. Tava olhando ali no retorno, gente, como ficou ornando no vídeo. Parabéns pro camarim. É aquela mãe que veste o filho e a Nós somos filhos gêmeos. Juntinhos, estamos indo pra igreja daqui a pouquinho. Só que a gente tá meio diferente pra poder a mãe saber quem comeu, quem não comeu, quem foi pra escola. Tal, do cinto e tal, é isso aí, gente. Agora, entre família, a gente gosta de colocar muita coisa no seu coração, sorriso, a gente chora junto e muitas vezes é muito importante porque a verdade liberta. E a gente vai falar hoje sobre liberdade, mas para falar de liberdade, muitas vezes a gente tem que falar de escravidão. É, porque sexta-feira, dia 13 de maio, essa sexta agora que passou, foi completado os 134 anos da abolição da escravidão, mas infelizmente não dá pra gente falar que no Brasil a escravidão é coisa do passado. Ainda acontece. Aí o pessoal de casa, mas como, gente? Estamos em 2022. Só que o desenho dessa questão de escravidão, às vezes, não é o mesmo cinematográfico ou alguma coisa que você criou nos livros. Porque ainda algumas pessoas elas não têm a liberdade mesmo, são aprisionadas por questões financeiras. E a gente vai desenhar um pouquinho do que acontece e às vezes está na nossa cara e a gente não vê. Exatamente. A gente pensa que é algo distante, que só acontece no interior do Brasil. E é verdade que é muito comum nessas regiões de fazendas, onde está longe da vista das pessoas. Mas recentemente a gente acompanhou um caso que repercutiu no Brasil inteiro de uma mulher que foi resgatada depois de... Ela tinha 62 anos e passou 54 anos trabalhando de forma análoga à escravidão numa casa de família e eles diziam que ela era como se fosse da família, mas não pagavam salário, agrediam com palavras, a mulher não via a família. Então, assim, tá perto da gente, né? Eita, mas Cris, eu quero saber um pouquinho mais. Parece, isso me perturbou e é para perturbar. É justamente o programa está trazendo uma provocação para você sobre o conhecimento que liberta. E não liberta só o seu conhecimento, mas você acaba libertando pessoas mesmo. É isso aí. Libertando pessoas que ainda vivem nesse contexto. E a gente tem alguém aqui que transpira a história, né? Sim. E estava aqui realmente falando conosco, é visceral pelo que ele me contou. Cris, assim, eu falo visceral. Não, e conta como se tivesse acontecido ontem, sabe? Ele tá contando o Exatamente. dia dele, tá assim, falando de algo que foi há 100 e poucos anos atrás. E a vida dele tem história. Vai ser gostoso o programa hoje. Breve intervalo, a gente vai mergulhar nessa história, a gente tem mais convidados que estão chegando ao programa e a gente faz esse programa com você e para você. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Família, foi rapidinho, rapidíssimo demais esse intervalo e agora é a hora que a gente vai dizer para você como você pode participar com a gente aqui no programa. Hoje o assunto é história, né? A gente vai falar um pouco sobre escravidão e de que maneira esse trecho horrível da nossa história ainda reverbera nos dias de hoje e por que não dá para falar de passado quando se fala de escravidão, né? Ainda acontece. Vamos embora, vamos lá. Você tem dúvida? É o momento, hein, gente? Gente, o Francisco, ele quer compartilhar com você muita coisa, ele gosta de uma pergunta, bom demais. Você participa através do nosso WhatsApp, DDD 12 983150249. Se tem alguma coisa que te incomoda e você não quer se identificar, não tem problema. O importante é você participar e falar assim, eu gostaria que fosse anônima. Pronto, fácil, fácil. E se você não quer adicionar agora, colocar o 12 e tal, parece que tem um QR Code demais, aí, né? Negócio tecnológico. Dos jovens, da minha era. Sua não, Cris, da não, minha era, não. dos Minha jovens. sou do... É só apontar a câmera do celular pra cá, que na hora ele cria um quadradinho assim, um negocinho que você pode clicar, um link, ó, vai cair direto no nosso WhatsApp. É só apontar a câmera pra cá. Coisas assim, fazer um tutorial pro Cris depois, que ele não é dessa fase, sabe? Não...
sabe fazer direito. pai, tá. A gente tem que ensinar os mais velhos. Você viu? Você viu como é que ela está chamando de velhinho aqui? Vê se pode. Agora vamos ao nosso professor? Vamos embora, que tem muita sabedoria esperando a gente nova. aqui. E ele já está aqui. São neném, né, Cris? O legal é que até no programa aqui, enquanto a gente está falando bobagem, esse cara, eu não vou ouvir esses dois, vou ficar lendo meu livro. Cara, muita sabedoria. Ele tá buscando sabedoria em vez de ficar prestando atenção na gente falando asneira. Tá certíssimo, tá certíssimo. Gente, quem tá aqui com a gente é o Francisco Carlos Ribeiro. Ele é especialista em direitos humanos, mas é muito mais também. Olha, vou ler, tá? Que não dá para decorar. Formado em teologia, história, pedagogia e filosofia. Você tá aí fugindo de uma graduação? Ele fez 4. Tem mestrado em história pela PUC, doutorando em história, já concluiu? Doutorando? Daqui a 2 meses. Ah, olha só! Deve estar num período bem fácil agora, né? Final de doutorado. Não, delícia, né? Terminou na tese. Tá E é no professor lá no NASP em disciplinas filosóficas, sociológicas e topou estar com a gente aqui na tarde de hoje falando um pouco sobre a história do Brasil, né? Sim. Muito Prazer. obrigada. Essa é a terceira vez que eu estou vindo aqui e as outras vezes... A primeira vez eu não lembro qual foi o tema, mas a segunda foi sobre racismo, preconceito racial, alguma coisa assim. Mas eu pensei que vocês tivessem esquecido de mim. Claro depois que não. da pandemia. Eu falei assim, bom, eles não vão mais me chamar, né? Mas não, se lembraram. Então, Lembramos demais e que bom que o senhor está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre Prazer. história, porque ele é exatamente aquilo que a gente estava falando na hora do editorial. Eu estava aqui conversando com ele antes do programa começar e ele estava tentando resumir para mim, mas ele conta com tantos detalhes, com tanta... Como é que eu posso dizer? Tanta informação sobre a história do Brasil que não dá para resumir, né? E aí a gente tinha combinado que a gente ia começar o programa falando um pouco sobre esse trecho da história. Porque a gente começou falando que não dá para a gente falar em passado quando se trata de escravidão, né? Não. Foi abolida há 134 anos, mas continua acontecendo, a gente continua descobrindo casos. Só este ano, eu vou ler para vocês o dado que eu pesquisei, 2022 pode ser o ano com o maior número de pessoas em situação de trabalho escravo. Desde 2013, são 58 mil pessoas resgatadas. É uma situação assim que está do nosso lado, está acontecendo agora, século XXI, enfim. Por que isso ainda é assim? Bem, não é só no Brasil. Vocês estavam falando que isso era uma característica aqui do Brasil. Não é. A Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Uzbequistão são países que são mais recordistas de trabalho escravo contemporâneo, como se fala, né? O Brasil, infelizmente, faz parte disso. O número que tem no Brasil, a gente talvez acredite que seja um pouco subestimado, porque não se adquiriu ainda a cultura da denúncia, né? E mesmo porque muitas dessas pessoas que são escravizadas, elas não têm noção do que é ser escravizada. Elas pensam que trabalhar, que ganhar aquela miséria quando ganha, né? Viver em condições assim subhumanas, né? Beber água estragada, comer comida vencida, é normal, né? Normal. E até que vem, né, um conhecimento, a justiça do trabalho, assim, pessoas que vêm e abrem a mente delas e elas começam, então, a, né, vencer o medo, porque muitas são ameaçadas de morte, etc. Agora, no dia 13 de maio de 1888, foi o fim legal da escravidão. Essa é uma questão. Por isso que muitos hoje, no Brasil, estão mais comemorando o Dia da Consciência Negra, foi esse o tema que eu vim aqui, do que propriamente o 13 de maio. Porque, na verdade, o 13 de maio não extinguiu a escravidão informal, digamos assim, né? Extinguiu a escravidão legalizada, né? E quando é que começou esse processo de fim da escravidão legalizada? Quando o Brasil se tornou, digamos, independente politicamente de Portugal em 1822, né, houve a ruptura, né? O Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves foi separado. Os ingleses, que foram os principais coordenadores dessa separação, eles começaram a pressionar o governo brasileiro, né, Dom Pedro I, a acabar com o tráfico negreiro. Os ingleses tinham dois interesses principais nisso: chegar no mercado interno brasileiro, né, e despejar aquilo que o bloqueio continental de Napoleão, né, de 1805, ele atrapalhou um pouco a economia inglesa, né? Não que tenha colocado o fim que Napoleão queria,
mas atrapalhou um pouco, então eles precisavam de um mercado para escoar aquela produção. E para isso precisava de gente trabalhando ganhando salário, né? O escravo não ganhava salário. Então precisava de um mercado interno. E também os ingleses tinham interesse no uso do africano para a sua economia. Algumas pessoas pensam, os ingleses eram tão bonzinhos, eles são avançados. Se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, nós seríamos melhores do que somos. Não, nós seríamos exatamente igual. Porque o modelo econômico que seria usado e implantado aqui foi o mesmo seria o mesmo, né, que Portugal implantou aqui. Bom, aí os ingleses começaram a pressionar, tá? Em 1823, os ingleses, como é que é? Só que eles não conheciam o brasileiro ainda, assim, né? O governo, não, está tudo resolvido, nós vamos acabar com a escravidão, você pode ficar tranquilo, nós vamos assinava acordo, né? E aí criou-se aquela expressão, coisa para inglês ver, né? Justamente nesse período, porque os ingleses acreditavam que o governo, né, imperial estava realmente disposto a acabar com a escravidão, o tráfico negreiro, né? E só que isso foi sendo enrolado, até que chegou em 1850, os ingleses saturados dessa enrolação brasileira, né? Aí nós já estamos no segundo reinado, e os ingleses cercaram o Rio de Janeiro e ameaçaram de bombardear a capital do Império. Simplesmente pegaram os ingleses no século XIX tinham a maior frota naval do mundo, né? E eles estavam lá e receberam a ordem, ou acaba com o tráfico negreiro ou destruímos o Império. Só para diferenciar para o pessoal de casa, o Francisco estava me explicando que o tráfico negreiro era o processo de trazer novos escravizados da África para cá. Isso. E era isso que estava em pauta ali para ser encerrado, né? Mas quem estava por aqui no Brasil já continuava sendo escravo. Aí é que está. O processo de abolição da escravidão começou a ser pensado já no governo de Dom Pedro I, foi sendo enrolado, né, tá? Só que chegou em 1850, a elite brasileira, né, viu, não tem jeito. Tem que acabar. Vai acabar um dia. Então vamos tomar o comando da abolição. Porque existia um terror na elite brasileira. A independência do Haiti foi feita pelos escravos. E aí eles tomaram o poder no Haiti. Né? E existia esse medo. Isso já em 1811, 1820. Então, essa elite, né, agrícola brasileira tinha esse medo. Então, em 1850, então, diante da ameaça inglesa, foi feita a Lei Eusébio de Queiroz. Pôs um fim oficial ao tráfico, que ainda ficou, né, assim, sendo praticado, mas assim, eu diria... Nas intox. Escondido. Que seria assim, o tráfico, ele se tornou praticado no mercado negro. É que eu não queria usar essa expressão porque, né, dá um certo trocadilho, mas era exatamente isso que aconteceu. Mas até que finalmente acabou. Só que junto com a Lei Eusébio de Queiroz foi feita a Lei de Terras. E a Lei de Terras está em vigor, né? Ela está em vigor até hoje. E qual é a grande questão? A terra no Brasil só poderia ser adquirida por compra. Isto é, o Estado não iria mais praticar a doação de terras, como era feito, assim, foi feito uma boa parte do período colonial, que seriam as sesmarias, né? Então, o Estado daria uma porção de terra para aquele indivíduo investir e produzir. A partir de 1850, a terra só poderia ser adquirida por compra. Isso significava o quê na prática? O escravo não tinha dinheiro. Só que o escravo tinha conhecimento técnico. Ele sabia plantar o algodão, ele sabia plantar o café, ele sabia plantar o que fosse necessário. Então, para impedir que houvesse uma concorrência do ex-escravo com os fazendeiros, com a elite, né? Então criou-se um empecilho legal. E automaticamente você colocou ele na posição de mão de obra. Já era aquela mão de obra, só que agora esse indivíduo que saísse da escravidão teria que trabalhar. E quisesse trabalhar na terra, ele ou teria que fazer isso escondido, porque legalmente não poderia.
Bom, aí isso foi sendo enrolado, né? A elite foi sendo enrolada, até que veio a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? Que, na verdade, foram leis que mais beneficiaram os fazendeiros, né? Do que propriamente o escravo. E até que finalmente veio a chamada Lei Áurea, né? Lei de Ouro, que no dia 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou, né? Não ela que fez a lei, o Brasil era um país parlamentarista, então o parlamento fez a lei. Mas por que fez a lei? Porque os escravos e ex-escravos foram à luta. No caso, foi uma luta armada, né? Colocava-se fogo nas fazendas, nos cafezais, havia muitas vezes a morte de pessoas, né? Então, dá-se a impressão de que a escravidão ela veio como um ato do Estado. Não, o Estado foi pressionado. Foi pressionado externamente, mas depois de 1850, 1860, a luta do escravo e do ex-escravo foi interna, né? E foi sendo muito complicado. Quando finalmente chegou a Lei Áurea, né? A escravidão já era bem diminuta. Uma outra coisa que foi feita em 1850 é a Lei de Imigração. Aquela elite, ela queria se livrar daquele trabalhador escravo. Então, ela permitiu a vinda de imigrantes europeus. Então, é quando você começa a receber grandes levas de trabalhadores que estavam desempregados na Europa por causa da Revolução Industrial. Esses trabalhadores, basicamente agrícolas, vieram da Alemanha, da Polônia, da Ucrânia, né? Portugal, Espanha, Itália, né? Vieram, mas eles vieram basicamente para o Sudeste Sul, né? Porque razões climáticas, culturais, né? Etc., acabaram, eu estou resumindo, tá? 100 anos, tudo é muito resumido, tem muito mais detalhes, cruéis, inclusive. E, professor, enchimos até um outro quadro aqui que a gente até esperou, porque é tão linda a construção histórica que o professor está fazendo, que é demais. Mas vamos fazer o seguinte, você de casa, espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho você de casa, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Confessa, Muito Cris, bem, confessa. estamos de volta. Nós estávamos comentando aqui, vou ter que confessar com você que eu amo história. E quando eu vejo alguém como o Francisco, que fala isso e transmite conhecimento, porque a ideia do conhecimento é esse, meu querido. Ele tem que ser passado, né? E às vezes, quando você faz algo, às vezes não, sempre que você faz algo com o coração, que você ama o que faz, aí quando você passa, eu digo que a verdade é um perfume. Essa verdade chegou aqui no nosso coração e chega na sua. Um dia, quem sabe, eu vou fazer uma faculdade de história. E eu falei pro Cris que eu 100%, com certeza, iria numa aula de história dele. Oi. Tipo, 2 horas de aula eu ficaria assistindo o Cris falar. Então tá aí. A gente adora o Cris aqui, né, gente? Fala a verdade, eu gosto do Cris, vocês aí gostam do Cris. Imagina o Cris dando aula de história. Cheio de presepada, com as piadas do tio do pavê. E a história é contra mim ainda. Tem gente que fala que todo mundo odeia o Cris. Mentira. É verdade. Jesus me ama. Jesus me ama. Só Jesus. Agora é o seguinte, Jesus me ama. Silvia e o Davi. E a Silvia e o Davi, tá bom. Agora, professor, foi um desenho até muito rápido, como o senhor falou, mas para a gente rica em detalhes. Falamos muito do passado, mas seria legal, até como o próprio professor falou, de comparar o modelo de escravidão que nós tínhamos agora, antes, né, e agora. Desde a lei, a forma de ver, a construção. Você podia trazer um resumo e essa comparação? Vou tentar resumir. Bom, chegou 1888. A escravidão acabou? Legalmente, sim. Na prática, não. Na verdade, a Lei Áurea, ela só tem 2 artigos, né? O primeiro artigo está abolida a escravidão no Brasil. O segundo artigo, revogam-se todas as disposições em contrário. E cadê o amparo social para aquele que antes tinha uma senzala horrorosa, mas tinha, uma comida horrorosa, mas tinha. E agora, no dia 14, todas as obrigações legais, porque, veja, era uma escravidão legal, do fazendeiro estavam também abolidas. Suma da minha terra. Então, a Lei Áurea, do jeito que ela foi feita, ela beneficiou o fazendeiro, ela se livrou. A escravidão já não era tão gigantesca e chegou em certos momentos da história do Brasil que para cada um livre tinha 10 escravos. Tamanha era, por volta de 1850, 60, a quantidade de escravos que aqui existiam. Em 1888, essa quantidade já é mais reduzida, mas o que aconteceu com o ex-escravo?
ele foi marginalizado da sociedade civil organizada. O que seria a sociedade civil organizada? É o sistema escolar, de saúde, né? O direito de votar, né? O direito de ser votado, o direito de participar, de fazer um curso superior, o direito de trabalhar dentro das leis, né? Então, isso foi vedado foi proibido, né? Ou pelo menos não foi permitido, não foi oferecido isso. É bem verdade que nós temos ex-escravos, antes de 1888, que se tornaram advogados, né? Se tornaram defensores, né? O Luiz Gama, por exemplo, etc. Mas era uma minoria. O que acontece depois de 1888 é que esse ex-escravo, né? E veja que eu não estou falando necessariamente africano negro. Nós temos que tirar aí uma questão do imaginário popular. A escravidão tem a ver com o africano, tem a ver com o negro. Não necessariamente. É claro que no Brasil houve uma escravidão majoritariamente africana. Por quê? Porque aproximadamente, né, os números variam, é muito complicado de dizer qual é o número correto, mas em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de escravos, não, de africanos que foram escravizados, né? Mas o índio também foi escravizado. E uma parcela muito pequena, quase pífia, de brancos europeus que também foram escravizados, né? Por isso que eu gosto de usar o termo ex-escravo, não necessariamente o negro foi marginalizado. Não, o escravo foi marginalizado. Porque nós temos que entender o seguinte, primeira coisa, o escravo ele saiu dessa situação sem uma indenização mínima. Nos Estados Unidos eles fizeram isso, uma indenização mínima que o Estado deu. Para ele começar um pouquinho a vida, né? Já não passar fome no primeiro dia de liberdade, né? No Brasil isso não existiu. Por isso que eu digo, o fazendeiro se livrou de todas as obrigações legais da escravidão legal. E aí, bom, não houve indenização e eu vou fazer o quê? Foi sendo marginalizado, foi depois, no início do século XX, com a tentativa, né, de tornar, por exemplo, o Rio de Janeiro e algumas cidades importantes mais com cara de Europa. Então, eles foram, no caso do Rio de Janeiro, né, foram tirados do centro e aí o Pereira Passos acabou criando as favelas modernas do Rio de Janeiro. Então, aquela população, né, assim, negra, pobre, né, foi tirada dali e foi jogada para o morro. E hoje nós temos o Teatro Municipal, né, a biblioteca do outro lado, o Museu de Belas Artes do outro, né, tudo lindo e maravilhoso, mas aquilo ali custou a vida, o sacrifício de muitas pessoas, né? Mas, então, começou também uma outra coisa. Em 1850 e depois de 1888 tentou-se fazer o branqueamento da população brasileira, né? Vamos fazer o Brasil, né, se tornar um país europeu, com características mais europeias do que africanas. E aí começou todo um processo de massacre dessa cultura africana, importante, que hoje está sendo resgatada, a partir pelo menos de 2002, né? O Estado brasileiro, com o regime de cotas, etc., que estão criticados, né, alguns são inimigos, eu sou plenamente favorável, houve uma tentativa de resgate, né, tornar essas pessoas indo para a faculdade, se tornar universitários. Fazer uma reparação, né? Isso, e Francisco, um resgate. A gente está num bate-papo aqui que, na verdade, acaba sendo uma aula, né? A gente para e fica olhando ele falar e, tipo, podia passar a tarde a gente só assim, ó, Mas a gente tem que dar espaço para você que quer participar da aula também. E a Sarinha está aqui no meu ouvido, chama interação, então a gente vai colocar você na tela. Vamos ver o que é que você está perguntando por aí, qual a sua contribuição para o tema de hoje. É anônimo, Cris. Muito bem, abra o seu coração, sem problema, vamos lá. O professor Francisco está por aqui. Vivenciamos isso todos os dias. Eu, por exemplo, já passei por situações bem difíceis. Como babá, ganhava R$70 por mês. Na minha infância, fui escravizada por minha tia e apanhei muito também. Não tinha nem o que vestir direito. Nossa. Então, para quem achava que talvez um assunto, o pessoal, não, gente, olha, o professor está ficando muito nos livros. Acabamos de receber uma participação agora, ao vivo, agora no relógio aqui, deixa eu ver que hora é, que faltou um minutinho,
2h59, gente, está ao vivo aqui o programa, a produção pegou agora aqui essa participação. Então, professor, essa transição, né, eu acho que existe alguns conceitos que os ciclos não foram cortados históricos, né? Dessa visão na verdade, de ter benefício diante de direitos das pessoas, né? Então, os escravos, eles foram coisificados durante o período da escravidão legal e, como eu disse antes, né, de começar o programa, a escravidão é a maior, desculpe a palavra, né, mas é a maior desgraça social da história do Brasil, porque criou-se com isso a ideia de que o trabalho físico, o trabalho braçal, né, ou o trabalho não intelectual, ele é inferior, ele é de camadas inferiores, de pessoas sem qualificação intelectual para exercício de alguma coisa mais sofisticada. E então, isso é uma tragédia, né? Trabalho é trabalho. Agora, o trabalho tem que ser, né, como diz a Bíblia, né, o trabalhador é digno do seu salário. Aí nós entramos num outro problema, a escravidão moderna, né? Qual é o principal elemento do retorno ou da continuação, né? Especialmente depois da queda do Muro de Berlim, quando o socialismo real foi sendo substituído, né, nos países antigos, o capitalismo liberal ele retorna com uma força que havia perdido na crise de 29. Então, com o fim da União Soviética, com o fim do leste europeu, etc., o capitalismo ele colocou em prática um velho sonho, colocar as máquinas e substituir os humanos, porque o humano é um ser muito chato. Dá trabalho, reclama que é férias. Não, o ser humano ele tem, né, e o trabalhador tem a mania de querer comer todo dia. Olha, que absurdo. Ele quer tomar uma água decente. Quer fazer intervalo? Ele quer lazer. Quer lazer. Ele quer morar. Então, o trabalhador, ele é muito chato. Ele é um estorvo para o lucro. Dentro da lógica do capitalismo liberal, o trabalhador existe só para atrapalhar a vida do empresário, basicamente. Né? Eu estou, assim, generalizando, teríamos fazendo aqui uma caricatura, gente. A gente está aqui exagerando a situação, fazendo uma ironia, mas para você entender a lógica por trás. Né? Não, mas veja bem. Foi ontem, anteontem, o atual governo federal está querendo reduzir o fundo de garantia de 8% para 2% a contribuição patronal. Ora, qual é a visão? A visão é que o meu empregado, o meu trabalhador, ele está me dando prejuízo, né? Como se o salário do brasileiro, né? Aquela senhora lá, é um absurdo, né? R$70 por mês. Isso aí é uma coisa... E aí, Francisco, esses R$70, esse pagamento tão ínfimo, né, diante do trabalho de um mês, é uma das características do trabalho análogo à escravidão. Isso. E a gente preparou uma dinâmica, e o Cris vai lá contigo agora. Professor, vamos entender nossa aula aqui? Vamos. Por favor, tenha bondade. O pessoal da nossa dinâmica aqui é fantástico. E para quem em casa está com dificuldade de reconhecer, inclusive, essa situação, porque ele pode estar de forma estrutural e como... Às vezes a cultura está tão arraigada, não foi quebrado um ciclo, a pessoa não tem noção do que está acontecendo, ou mesmo não tem características para julgar o que está acontecendo, ou ser uma ferramenta ativa para denúncia, que é o professor trouxe aqui para a gente. Então, a gente vai trazer algumas características para você, e o legal é que é justamente isso, o conhecimento liberta, né, quebra correntes, e é justamente as caixas que nós temos aqui, com 4 características bases, para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos libertar, já que o conhecimento nos dá essa característica, abrindo aqui... Caixinha da Verdade, nos trazendo essa característica aqui, análoga à escravidão. Parabéns aqui, William, toda a turma, está muito bacana. E a gente traz aqui o primeiro contexto, hein? Trabalho forçado. Professor, o que seria esse trabalho forçado como característica? É você, por exemplo, ser tirado da sua casa, da sua cidade e ser colocado em um ambiente de trabalho onde você tem que trabalhar várias horas por dia, contra a sua vontade, às vezes você tem a necessidade de descansar, né, de relaxar um pouquinho, e você é coagido, né, é um trabalho coagido. Isso acontece muito, eu percebo assim pela mídia,
por exemplo, com bolivianos, peruanos, que vêm para o Brasil e são colocados, né, para trabalhar em tecelagens legais, né? A polícia trabalhista, né, ou a justiça trabalhista, de vez em quando pega, né? E aí essas pessoas não têm condição de sair daquilo. Elas são obrigadas a ficar lá. Dentro muitas vezes dorme ali dentro, vive ali dentro, né? E não tem possibilidade de se comunicar até com pessoas da família, de fora, né? Então, isso é o trabalho forçado. E também é um trabalho não remunerado. Que aí também tem essa questão da dependência primária, né? A pessoa ali ela come, ela tem um entrave da língua, então sem Sim. comunicação ela não consegue nem colocar a situação. Eu estou citando o exemplo aí dos bolivianos, mas por causa da minha vinda aqui, eu andei vendo algumas coisas na internet, etc., alguns programas, e eu fiquei assim preocupado, né? Porque eu vi casos no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Espírito Santo, com uma pessoa, mas também com grupos de trabalhadores. E eles, até um deles que eu vi, falou assim, eu não concordo, mas eu preciso disso aqui. E eles ganhavam, né, R$ 30 por mês, menos que essa senhora que fez o testemunho dela agora. Então, e a desculpa, né, desses empregadores é que é o que sobrou de todos os gastos que aquele trabalhador deu para aquele patrão. Então, descontou a comida, a moradia, né, que é aquela coisa que ele está ali, né, o banho que ele toma, né, com água suja, banheiro em péssimas condições, né. Então, mas eu preciso, mas eu não concordo, mas eu preciso. Infelizmente, tem pessoa que ainda quer justificar esse tipo de contexto, né? E aí você fala, de repente você que estava em casa pensando que isso não existia, agora trazendo coisas reais. O professor fez um contexto histórico do passado, mas isso aqui a gente está falando de agora, tá? 2022, para você que está atualizado, está vendo a gente ao vivo aqui, tá bom? Vamos agora abrir a nossa segunda caixinha? Vem comigo também aqui. Vamos lá, mais uma característica desse módulo de trabalho aqui, para você de casa poder fazer. Vamos ver se eu abro aqui desse cantinho, fica mais bonitinho, né, Cris? Por favor, de lado, homem. Mas homem é bicho danado, né? Meio devagar. A mulher tem um contexto aqui. Pronto, trazendo mais uma característica. Qual que é? Jornada exaustiva, professor. Mas o pessoal acha que todo mundo tem uma jornada cansativa, mas é dessa que a gente está falando? A lei diz que todo trabalhador no Brasil tem que trabalhar no máximo 44 horas, né? Mas essas pessoas, elas trabalham 12, 15, 20 horas por dia. E muitas vezes elas não conseguem descansar direito de uma jornada de um dia para outra jornada, porque ficou o quê? 4, 5 horas com descanso, né? Então, e é assim, é aquele trabalho. Não é que nem você está trabalhando, mas você conversa um pouco com o seu colega, né? Levanta, vai tomar uma água, né? Uma voltinha, tá? Eu trabalhei assim em escritório, sala de aula, a mesma coisa. Eu tenho uma necessidade de tomar água ali ou pedir para ir no banheiro, dá licença um minutinho, tá? Não, no trabalho, né, análogo à escravidão, é assim, é trabalhar. Não tem esse negócio de vou tomar água, cafezinho, né? Ou vou, sei lá, ver uma mensagem. Hora extra noturna. Hora extra não existe esse conceito. Não existe. A jornada é isso. Você vai trabalhar 20 horas, você vai trabalhar 19 horas. Hoje você trabalha 18. Mas aí, se você sair um pouquinho mais cedo, você vai entrar mais cedo também, né? Em vez de entrar 2 da manhã, você entra 1, né? E vai trabalhando, né? Aquela coisa, assim, aquele ciclo, né? Eu diria que, sob certo aspecto, hoje a escravidão contemporânea é pior que a antiga, porque é o seguinte, hoje tem energia elétrica. No século XIX, não tinha, vinha à noite, tinha que parar cessou o trabalho. O camarada, ele tinha que, né, tudo bem, a não ser aqueles que trabalhavam na caldeira na hora de fazer a cana, né, que tinham as tochas, porque o tacho não podia ficar resfriado, né? Então, existia um trabalho contínuo, mas existiam turnos. E muitas vezes, esses escravos lá de cana-de-açúcar, eles até tinham benefícios, porque eles faziam um jogo, né? Se você me tratar mal, eu guspo no caldo de cana e estraga todo o caldo de cana.
Então, existia assim. Nós temos que também ver a escravidão antiga, ela foi assim terrível, como qualquer escravidão, mas existiam algumas coisas que alguns escravos conseguiam barganhar melhores condições, né? Os que estavam na casa grande tinham uma vidinha um pouco melhor. Mas o que estava na cana-de-açúcar, no café, era uma situações tragédia. complicadas. Mas eles tinham a vantagem da noite. Hoje não. Hoje uma fábrica dessas de tecido é 24 horas, né? 24 horas. A máquina não para. Talvez tenha um pequeno rodíziozinho ali de um quase morto para um outro semi-revivido e que daqui a pouco vai virar um quase semi-morto e aí vai levando até que talvez um dia morra mesmo, né? E se livra do cadáver. Né? E então hoje a escravidão, sob certo aspecto, devido à tecnologia e recursos, né, um pouco melhores, para o patrão ele explora mais. Você vê, hein? Você que está aprendendo aqui, não é o Cris que está falando, né? Temos um professor de história aqui analisando justamente, né, o dia tendo 24 horas e dentro desse dia, meu queridão, tendo tecnologia, tendo luz, você tem uma extensão e a questão, né, da pessoa, você vê como é que é a mercadoria, né? O pessoal falava de matéria-prima, né? E essa matéria-prima ainda continua em certos contextos, se você está aprendendo com a gente. Vamos lá, nossa terceira caixinha? Posso Professor, tenha bondade, por favor. É que eu estou mais perto, eu acho. Professor, eu vou dizer uma coisa, proativo. Eu fico meio... Peraí, eu vou tentar ver se essa chave... Vai. Sim. Mas, professor, logo na minha chave não é essa? Pois é, né? Poxa, vamos lá. E o pior é que a gente nem combinou isso. Não antes. combinamos, está tudo certo, aqui é o momento. Então estamos com o professor Francisco, meu querido. Isso. Servidão por dívidas. Eu acho que aquela situação ali, né, de você, quem coloca a inflação sobre os próprios produtos e cria o condicionamento, e inclusive para entrar na mente dessa pessoa, para ela dizer, realmente tem pessoas que acreditam, não, está tudo pago, realmente aquele banho, por mais que seja sujo, eu também tenho um custo, porque ele está num ciclo de um certo manipulação mental diante dessas dívidas, né? Sim. Eu queria só fazer uma pequena observação conceitual, que no caso de historiador ela incomoda. Servidão não é escravidão. Então, eu não gostei muito desse termo que está aí, né? Servidão por dívidas, eu diria escravidão por dívida. Seria escravidão mesmo. É escravidão por dívida. Porque a servidão é uma coisa do sistema feudal, que não era escravidão. Aí, se eu for falar sobre isso, aqui é outro programa. Então, produção, já agenda uma questão, outro programa para a gente poder trabalhar esse contexto aí. Mas é legal a correção do termo, né? Assim, talvez se eu não fosse historiador, talvez não fosse me incomodar. Mas, como eu sou historiador, isso me incomoda porque tem os conceitos, né? Mas o indivíduo, ele, digamos assim, é contratado, ele é chamado, por exemplo, lá uma equipe de pessoas para atrair homens ou mulheres para trabalhar num certo segmento ali. Então, você vai ter toda aquela propaganda maravilhosa, você vai ter um bom alojamento, você vai ter comida, você vai ter boas condições de trabalho, vai ganhar um salário decente, tá. Só que quando o camarada chegar lá, não é aquela realidade. Tá? E aí na hora, mas tudo bem, vamos trabalhar. Então o camarada trabalha. Quando chega no final do mês, olha, você vai receber. Só que é o seguinte, nós gastamos, como você falou, né? Com luz, com água, com a sua casa, né? Que é aquela coisa ali. Você, de repente... você também você tem a enxada, né? Você tinha que dar a enxada, mas eu estou dando a enxada para você. Quebrou, inclusive, 2 vezes no trabalho. E aí, você, né? Quando chega no final do mês, nós descontamos tudo. Claro, com preços para lá de exorbitantes, né? E sobrou R$30, sobrou R$27. O mês passado você ganhou 30, mas agora é 27. Né? Então, isso que está sendo chamado de servidão por dívida é o seguinte, o indivíduo, o trabalhador, né? O escravo, ele está sendo cobrado pelos benefícios que o patrão está dando. Você devia estar me agradecendo por você estar ganhando R$30. E como o indivíduo não sai dali mesmo, né? Não sai. Não tem família, não tem como ter um negócio assim. Ele é obrigado a se submeter àquela questão. Isso não foi feito só no Brasil, né? A elite dos fazendeiros fizeram isso com os imigrantes. Os imigrantes. Muitos italianos, alemães, né? Vinham para o Brasil
a passagem era paga pelo fazendeiro, etc, etc. Chegava aqui, nunca que eles conseguiam reunir um pecúlio. E eles não eram escravos, né? Eles eram trabalho imigrante, agrícola, etc. Mas na hora de pagar o tal do salário, né, o camarada vinha com a conta da venda, né, que era onde se vendia lá a comida, etc. E aqueles imigrantes não sabiam português, né, assinavam qualquer coisa ali. Tá. Claro que depois, com o tempo, né, especialmente italianos, começaram a fugir. Mudar a situação. Aí vieram para São Paulo, começou o processo de industrialização, etc. Mas isso aqui, terrível. Professor, então vamos para a nossa última caixa. Você de casa aí, né? Tá pegando. Professor, por favor. Já está até de assistente de palco aqui, professor. Metendo a mão na obra, lidando com o cadeado aqui, para que você receba essa informação de casa. Lembrando que estamos aqui com características justamente dessa situação análoga à escravidão. Vamos agora à nossa quarta característica, e o professor vai comentar para a gente aqui. Condições degradantes. Bom. Isso é um problema, né? A casa que ele vai morar. Né? Aqui o programa eu penso que não tenha esse objetivo. Mas se tivessem imagens... Né? Vou lhe dar uma missãozinha, professor. Vamos ver. 2 minutinhos para a gente poder fazer isso. Eu sei que é pouco tempo. Sim. Mas vamos lá. Então, casa de um trabalhador, né, de um indivíduo que trabalha na base análogo à escravidão. O banheiro, uma excrescência, né? Vaso sanitário, cozinha, cama. Tem uma reportagem, penso que foi da revista Veja que eu vi no YouTube, que os trabalhadores estavam dizendo que eles tinham que colocar a cama, né, um pouco acima, porque existia à noite, os ratos vinham e pegavam tudo, comiam, né? Fazer o serviço deles ali. Então, eles tinham que proteger o pouco que tinham. Isso, quando eles não tinham que dormir, onde os porcos, né, ficavam ali. Então, a rede, o lugar onde eles dormiam, era um pouco acima e junto com os porcos, né? No meio do chiqueiro mesmo. Chiqueiro, com as fezes, a urina, né? E era aquilo. Né? Eu não acredito. Isso é coisa de novela mexicana, daquelas terríveis. Não, não é. Isso é o trabalho análogo à escravidão, ou, como os historiadores chamam, escravidão contemporânea. Você de casa está aprendendo? Eu sei que o professor está aqui, meu querido, e é informação demais. 4 características. E para você que ainda não está acreditando, no começo do programa, a Aninha trouxe dados especiais do que está acontecendo hoje. E a ideia do programa é trazer conhecimento, tá? E que fique bem claro nesse contexto, que é muito bom, aqui até o porte de como a Novo Tempo ela se porta, que aqui a gente não tem nenhum contexto político envolvido aqui, tá bom? A gente está pegando o contexto histórico, analisando a questão dos livros, analisando as informações de pessoas que estão nessa situação. E a ideia desse programa aqui levanta uma bandeira que é a bandeira da informação, da questão da história e da característica para ajudar pessoas. E pronto, tá bom? Só para, se alguém levantou uma lebre, que ela possa se acalmar. E vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, aula de história, aula de verdade, é muito bom. Agora eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou falar para você uma bandeira que eu levanto. Calma, calma aí você, hein? Eu levanto uma bandeira de Cristo, muito especial. Essa sim eu levanto, né? Apesar de não merecer, eu levanto. Apesar de ser um subtreco de um subtroço, Deus me chama da menina dos olhos. Aí eu digo, que amor é esse? Que pai que me ama por demais? E se eu falar para você que Ele te ama também? Cris, eu estou um pouquinho falando agora de bandeira, né? Não estou falando de religião, estou falando de Cristo, tá? Mas o pessoal pega e faz dinheiro com o nome de Deus, verdade. Mas será que isso não está escrito? Mas de onde? Escrito aonde? Na Bíblia. Você tem um professor de história, mas será que tem história, tem base histórica para defender a Bíblia, a veracidade da Bíblia? E outra, como a gente fala de Deus, olha as questões modernas, o pessoal falando às vezes que a Terra tem Big Bang e tal. E aí? Será que a fé ela tem uma linha, né, de uma certa burrice que o pessoal fala de quem acredita sem ver? Será que o cristão é assim? Isso é para falar para você que não. Existe uma fé barata, uma graça barata nesse sentido, mas eu quero perguntar para você, você sabe defender sua fé ou você se decepcionou justamente por ter essa distorção da verdade? Tem aqui um presente. Um presente para você, muito especial, é um guia
de estudo da Bíblia, que é a Procura da Verdade, que tem temas fantásticos. O pastor Felipe Amorim escreveu. Então, isso aqui tem um preço, tem um valor. Vai de graça porque é o Anjo da Esperança. Então, não cobra-se R$ 1. Se tiver alguma coisa para pagar, meu querido, coloca na minha conta. Não vai pagar nada não, tá? Vai pelo correio para você, é só você ligar 0 operadora 12 21 27 31 21, que agora vai ter uma turma para te atender aqui. Você vai atender, o pessoal vai atender, vai pegar o teu nome, teu CPF, teus dados, a gente vai cuidar com o maior cuidado, fique tranquilo, depois vai pelo correio de graça. Mas, Cristo, vocês falam também que Jesus vai voltar. Como que é essa história, menino? Dona Maria, por favor, eu te peço uma chance, você que está sentado nesse sofá agora, você que está aí na cozinha, você que está com o seu tablet, está com a TV ligada. Imagina, se não vai cobrar nada, o que você está perdendo? Vai perder tempo, não. Eu prometo para você que vai valer a pena. Dá uma chance para essa revista aqui. E outra, não confia no Cris, no Pastor Y, na Novo Tempo. Pega essa revista aqui, você vai ver. Cris, eu posso pedir pelo Zap, mas é claro, olha aqui, ó, DDD 12 98244 4449. Tem como repetir? DDD 12 98244 4449. Coloca o nome aqui, tá, do Guia Prático, que é a Procura da Verdade, e fala assim que você encontrou no Entre Família, tá? No WhatsApp. Você vai receber um link para você mesmo fazer o seu cadastro. O WhatsApp está aqui, 12 98244 4449. Pede, é de graça, vale a pena. Não chegou por acaso essa revista na sua vida, tá bom? Ó, beijo no coração, abraço para você. Senta, porque tem mais gente aqui com a gente, hein? Rapidão. Aninha, a gente recorre aqui, né? Mais alguém para sentar na nossa mesa para trazer informações especiais nessa tarde de aprendizado. É isso aí, a gente vai acrescentar mais uma pessoa na conversa. Ele que é procurador do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que trabalha diretamente aí no combate ao trabalho análogo à escravidão, ou escravidão contemporânea, que foi o termo que a gente aprendeu agora. É o Dr. Marcos Vinícius Gonçalves, ele é aqui do interior, né, de São Paulo, trabalha no Ministério Público. Obrigada, Marcos, por topar tirar um tempo da sua tarde, que eu sei que é super corrida, agenda de procurador, mas muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria já começar te perguntando de que maneira o Ministério Público do Trabalho está relacionado aí ao combate à escravidão contemporânea. Boa tarde a todos, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui, poder falar um pouco da atuação do Ministério Público e do combate ao trabalho escravo, né? Bom, o Ministério Público do Trabalho, ele é um ramo do Ministério Público da União, então ele tem atuação federal, né, por meio de seus procuradores do trabalho, em que nós investigamos as denúncias de irregularidades trabalhistas, aquelas que têm uma conotação social mais ampla, né? Nem todas a gente consegue investigar, o descumprimento da lei no Brasil ainda é muito grande, né? Mas aquelas de maior amplitude, pelo número de trabalhadores ou pela matéria tratada, nós investigamos. E dentro de o quê? De um inquérito civil. No caso do trabalho escravo, é uma atuação nossa que é priorizada, né? Então, justamente pela gravidade da questão, né? Que você tem aí uma submissão de trabalhadores a condições degradantes, né? Colocando em risco a saúde desses trabalhadores, né? E tirando deles aí a dignidade do ser humano, né? Então, essa é uma prioridade do Ministério Público, né? O combate ao trabalho escravo. Doutor Marcos, responde para a gente uma coisa que talvez seja uma interrogação de quem está do outro lado em casa. A gente pensa assim, trabalho análogo à escravidão, o que seria isso? Ganha pouco? Que tipo de trabalho pode ser considerado análogo à escravidão? A gente falou aqui algumas características, né? Mas eu queria que o senhor falasse para a gente, pensando aí em termos de mercado, na área de agropecuária ou na área das mulheres que trabalham dentro de casa, né, as empregadas domésticas, em quais áreas é mais comum encontrar trabalho análogo à escravidão? Sim, desde já há 20 anos, o conceito de trabalho escravo na nossa legislação, ela sofreu, felizmente, uma evolução. Então, deixou de ser aquele conceito que estava ligado à restrição da liberdade, né? Então, o Código Penal, em 2003, ele recebeu aí uma alteração em que foram incluídos outros tipos, entre os quais, né, a jornada exaustiva, né? Então, aquela jornada, aquela sobrecarga de trabalho, em que o trabalhador se ativa, trabalha o dia todo, né? E não colocando em risco a saúde dele pelo excesso de trabalho e também tirando dele a possibilidade de um convívio social, né? E uma outra situação também
que foi agregada, né, ao nosso conceito jurídico de trabalho escravo, é a submissão de outrens a condições degradantes de trabalho, né? Esses dois tipos, eles se amoldam mais ao trabalho escravo contemporâneo, né? Por quê? Porque eles estão ligados mais à vulnerabilidade econômica, né? Que é hoje é o grande ensejador, né, do trabalho escravo. Não é mais como se era no passado, né? E condições degradantes. Bom, o que seriam condições degradantes? Aí vai depender de cada situação, em cada ramo de atividade, né? Mas é todo um contexto de negação dos direitos básicos, trabalhistas, né, e previdenciários, né? Então, em quais áreas a gente tem mais hoje em dia? Na área rural, né, nós temos bastante, claro, em culturas em que fazem um uso maior, né, da mão de obra, como plantio de cana-de-açúcar, colheita da laranja, mandioca, em carvoarias, né? Na área urbana, a gente tem bastante na construção civil, em indústrias de confecções, né, ou terceirizadas dessas indústrias, né, em pequenas oficinas, né? E agora, mais recentemente, na realidade sempre tivemos, né, mas agora nós, graças a essa visibilidade que o trabalho escravo vem ganhando, nós estamos conseguindo atuar, né, mais firmemente no trabalho escravo em ambiente doméstico, né? Então está sendo bastante frequente o resgate de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, né? O que se define como trabalho escravo, né? Bom, são condições degradantes, né? Pelo menos esse tipo que a gente é principal, vamos falar assim, né? Existem outros também, né? O trabalho escravo, o trabalho forçado, perdão, a servidão por dívida, quando o trabalhador já entra numa relação de emprego devendo, porque ele tem que pagar a vinda dele, porque ele tem que pagar IPI, né, os equipamentos de proteção individual, tem que pagar as ferramentas, a vestimenta do trabalho, o aluguel, aquela coisa toda, e ele está sempre devendo. Ele trabalha e não consegue pagar essa dívida. Mas a principal é as condições degradantes. O Código Penal não define o que seriam essas condições degradantes, né? E o que seria, então, o que a gente tem colocado? A soma de várias irregularidades, né? Então, por exemplo, o trabalhador não tem o contrato dele registrado, o trabalhador não é fornecido para ele o equipamento de proteção individual, né? Ele fica num alojamento, mas o alojamento é péssimo. Na frente de trabalho, né, no campo, ele não tem instalações sanitárias para ele. O transporte em que ele é levado até lá, né, é irregular, é de péssima qualidade. Enfim, são uma soma de irregularidades que levam a esse enquadramento como trabalho escravo, né? Então, não é uma situação única. O meu patrão atrasou o meu pagamento, isso é trabalho escravo? Não, não é. Doutor Marcos, Né? tudo isso que o senhor está falando é extremamente importante, e é importante que o pessoal de casa preste bastante atenção, porque ele está dando aqui diversas características. A gente, mais do que dizer assim, olha, em tal setor ou em tal setor, a gente está dando as características, e pode acontecer em qualquer setor. E aí, se não é você, de repente, que está nessa situação, que está assistindo a gente, se for, denuncia também. Mas se de repente você é um parente ou ouviu falar, ou como foi no caso dessa história que repercutiu recentemente, vizinhas que perceberam que a situação não era uma situação de trabalho legal, né, era uma situação de trabalho escravo, que precisa denunciar. A gente precisa denunciar, a gente precisa parar de ter tabu aí em torno da denúncia. Ah, não, mas eu não vou me comprometer. A gente tem que se comprometer, a gente tem que acabar com isso aqui no nosso país. E existem maneiras de fazer isso. Eu queria que o Dr. Marcos falasse para a gente de maneira resumida. Aí acho que tem duas plataformas principais, né? Tem um Disque 100 e aí tem uma outra que o senhor estava falando com a gente, que tem até um aplicativo. Está passando aí na sua tela o nome do Disque 100, também vai passar o nome do aplicativo para você poder baixar. Como que a pessoa pode utilizar esse aplicativo para protocolar uma denúncia? Então, hoje, acho que essa é uma das grandes conquistas que nós temos. Serem feitas denúncias, né, de trabalho escravo está bem simples, né? Você pode fazer
nesse Disque 100, você não vai ser identificado, né? Você pode fazer pelo aplicativo, você baixa o aplicativo, né, e você vai colocar lá todas as informações, né, com a maior riqueza de detalhes possíveis, né? Então, por exemplo, se você, daquilo que você souber, claro, você sabe quem que são os autores do delito, né? Você coloca o nome do fazendeiro, o nome da fazenda, nome de vítima, se você souber, mas principal, localização, né? Localização, ponto de referência. Por quê? Porque a gente está falando, quando a gente fala em trabalho escravo, via de regra, ele é praticado em um ambiente de difícil acesso, né? Então, por exemplo, na zona rural, no interior de uma fazenda, né? Ou no trabalho doméstico também, onde terceiros, né? A gente não tem acesso àquela residência, né? Então, é importante, é fundamental que o Ministério Público, os demais órgãos de repressão ao trabalho escravo, né? Recebam essas denúncias, né? E com a maior riqueza de detalhes possíveis. No aplicativo do Ministério Público do Trabalho, no MPT Pardal, ou no nosso site também do MPT, né, www.mpt.mp.br, você pode fazer essas denúncias, você vai juntar documentação, por exemplo, você tira uma foto para nós, né, tira uma foto, se você tiver algum documento, sua carteira de trabalho, o que você tiver, tire essa foto, mande para nós, você pode ser feita a denúncia, pode ser anônima, ou você pode pedir o sigilo, falar, olha, eu não quero me identificar, tá? Tá aqui meu e-mail, mas eu não quero me identificar. Às vezes para nós é interessante, porque às vezes a gente precisa ligar para você, para, olha, a gente foi atrás da fazenda, mas a gente não achou, o que tem outro ponto de referência, né? Mas é fundamental, façam a denúncia, não tem risco algum para você por estar denunciando. Se você acha que é trabalho escravo, faça. Porque quem tem que ter essa convicção somos nós, na hora que nós formos ajuizarmos a ação. E pode ter certeza, a gente vai, no empregador, a gente vai tratar o empregador com a maior urbanidade possível, né? Então, não é porque você está fazendo uma denúncia que a gente vai chegar, né, de uma forma exagerada no empregador, não. A gente vai chegar na boa lá e falar, olha, o que está acontecendo? A gente veio aqui para ver uma situação assim, assado, posso dar uma olhada aí, né? Deixa eu ver a documentação e tal, né? E de repente a gente vai chegar, ó, não tinha nada, não tinha nada. Arquivou, ninguém sofreu com isso. Agora, você deixar de fazer essa denúncia, não, aí não. Porque nós temos, vocês devem ter comentado, né, nós temos casos aí de pessoas que estão sendo submetidas a 30, 40 anos de trabalho escravo. Aí a gente vai lá, resgata, mas já era. Né? A vida toda já passou. Doutor Marcos, essa pessoa já está morta. Muito obrigada pela entrevista, né? Muito obrigada pelo tempo que o senhor dedicou aqui para a gente. Infelizmente, a gente não consegue conversar mais. Eu tinha pelo menos mais umas 5 perguntas para fazer para ti, mas quem sabe a gente abre essa porta para em uma outra oportunidade. O senhor está aqui presencialmente com a gente, conversando sobre esse assunto. Muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço, vai ser um prazer. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Gente, então tá aí na tela o aplicativo, o Instagram dele também, mas eu vou pedir para as meninas colocarem o aplicativo de novo, porque é importante tudo isso que ele falou sobre denunciar. A gente precisa quebrar esse ciclo, né? O Cris tanto fala aqui de quebrar os padrões, de quebrar o ciclo, a gente precisa fazer isso. E a gente tem que meter a colher nessa briga aí, né, Cris? Não podemos deixar isso passar, não podemos deixar eu suspeito, como ele falou, eu suspeito, mas eu não tenho certeza. Deixa que eles tenham certeza. Denuncia, faz o que você pode, faz o que está ao seu alcance. E assim, às vezes a preocupação é, não, mas aí eu vou denunciar e o pouco que ele tem, ele vai perder. O doutor Marcos, antes da entrevista acontecer, né, antes do programa começar, eu estava conversando com ele e ele explicou que faz parte, inclusive, do processo indenizar esses trabalhadores que são resgatados. Então, não precisa ficar com medo de denunciar, porque aí ele vai perder o pouco ganha-pão que ele tinha, porque ele vai ser indenizado durante esse resgate, após esse resgate. E, inclusive, Cris, uma coisa interessante, o Ministério Público do Trabalho faz esse processo aí geral, às vezes resgata 10, 100, 500 pessoas de uma vez, mas se você, enquanto trabalhador, quiser protocolar uma denúncia por conta e processar para ter danos morais e tudo mais, pode denunciar depois também. Maravilha. Tá aí, meus queridos, esse aqui é um programa que tem um compromisso com a verdade. Você sabe que a gente não tem um departamento comercial, então a pauta aqui ela é livre e é justamente pela demanda e a necessidade de algo que é existente, tá? Ninguém está inventando nada aqui. E é muito bom ter você conosco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa. Se você tem uma dúvida, você vai ter oportunidade. Um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Entre Família e você está acompanhando aqui nossa discussão, nosso debate.
super informativo sobre trabalho análogo à escravidão. Mas agora a gente vai dar uma pausa nesse assunto para eu entrevistar uma amiga. Semana passada foi o Cris que entrevistou um amigo aqui ao vivo. Só que diferente disso, né? Porque lá foi o Cris convidando um amigo para ser um Anjo da Esperança. Hoje eu que vou ser convidada a ser um Anjo da Esperança, porque eu tô aqui com a embaixadora do Anjo da Esperança. Calma, amiga, não é pra tanto assim. A Pamela já foi repórter aqui do Entre Família, lá nos primórdios. Se você for nas primeiras matérias do Entre Família, você vai achar a Pamela. E ela foi ser repórter do Anjos, viaja o Brasil inteiro escutando testemunhos e está aqui com a gente hoje para falar sobre a programação especial de sábado. Me conta um pouquinho, Pamela, a gente está aí nessa campanha Igual a Você. Que ideia foi essa? De onde surgiu essa ideia de colocar o nome Igual a Você na campanha? Qual é o propósito? Então, a ideia da campanha é falar aquela frase que é um pouquinho clichê, de que todos somos iguais, só que realmente mostrar como é isso na prática. Porque, assim, todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Se a gente se colocar nas mãos de Deus, todos nós somos instrumentos nas mãos dele. Por isso, todos somos iguais. Não interessa se eu estou aqui na frente da câmera falando na Novo Tempo ou se eu estou em casa assistindo. Todos nós somos iguais e é isso que nós queremos falar, porque às vezes o pessoal de casa está aí assistindo e olha, não, porque esse povo da Novo Tempo é tudo mais abençoado, eles são, né, aquela coisa de perfeitos e tudo mais, e não é isso. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas lutas, os nossos defeitos, igual a quem está assistindo. Igualzinho então, a você. O foco, igual a você, exatamente. Então, o foco da campanha é justamente mostrar que todos nós somos iguais, temos nossas lutas, nossos defeitos, mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, ele consegue fazer maravilhas com os nossos dons e talentos. Isso é fantástico, porque você deve ficar aí pensando às vezes, o que eu posso fazer com R$10? Meu dinheiro não vai ajudar tanto. E, nossa, a gente aqui aproveita 100% daquilo que é doado, daquilo que você contribui. E a gente passa perrengue aqui também, né, Pamela? Do jeito que você passa perrengue aí, para conseguir manter esse trabalho aqui no ar. E no sábado você vai mostrar um pouco disso, né? A Pamela é repórter, como eu falei, e ela preparou alguns materiais diferenciados para a programação de sábado. O que é que a gente vai poder conferir? Sim, na verdade foi na quinta-feira. Eu gravei com dois servidores, 2 colaboradores aqui da Novo Tempo, que o pessoal de casa conhece, então assim, mas eu não posso falar quem é, para deixar um suspense, né, gente, assim, aquela surpresa e tal. Mas assim, 2 colaboradores, pessoas que a gente conhece, então são pessoas próximas, que vão falar sobre algumas lutas que elas têm passado, né? E é recente, assim, não é história assim, lá 10 anos atrás, não. É história bem atual mesmo, que eu vou contar. Nós gravamos na quinta-feira e mostrar como que elas têm usado, né? Como que essas pessoas têm usado esses problemas, essas lutas para honra e glória do nome de Deus, né? Como que Deus fez com que isso se transformasse em bênção na vida delas, como que elas têm feito essa dificuldade, porque eu particularmente acredito muito nisso, que quando Deus coloca uma dificuldade na nossa vida, não é só para a gente crescer, sabe? Não é só para engrandecer o nome dele, mas é para que a gente use aquilo para abençoar outras pessoas. E aqui no Novo Tempo a gente faz muito isso. E é por isso que a gente grava essas histórias, né, do Anjos da Esperança. Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque vão ser com 2 pessoas que o pessoal de casa conhece. Ai, gente, então, olha, você já está acostumado a acompanhar os testemunhos do Brasil inteiro de pessoas iguais a você, que são Anjos da Esperança, estão espalhadas por aí. E agora você vai descobrir que quem está do lado de cá também é igual a você. E que dia que o pessoal vai poder acompanhar isso? Que horas? Como é que vai ser? Vai ser nesse sábado agora, sábado à noite, às 8 horas da noite. Então, dia 21 de maio, né? Anota aí na agenda, 21 de maio, coloca aquele papelzinho na frente da geladeira, né? 21 de maio, às 8 da noite, Igual a Você, é o nome do programa, um programa super especial do Anjos da Esperança. Fantástico! Muito obrigada, Pamela, por ter vindo. Foi ótimo te receber aqui no Entre Família de novo. Eu que agradeço o convite. Vezes, né? Pois é, né? Porque depois que eu saí do programa, eu vou fazer esse protesto aqui, viu? Olha só. Não me chamaram mais, então assim, ó, tá aí, podem me chamar. Gente, o Entre Família tá no meu coração. E você tá no nosso coração também. Pra gente, você é muito especial. E muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Um beijo! Cris, tá bombando de interação hoje, né? Então vamos escutar o pessoal de casa que também tá no nosso coração. Eu tava morrendo de medo de cair daquela cadeira. Eu quero registrar meu protesto aqui. Eu igual te amo de coração e tal, mas às vezes eu torço por um tombo aqui, tá? Então, eu ia gerar entretenimento pro eu na vida adventista. Eu acho legal a gente conteúdo. virar um meme de vez em quando e tal. Você de casa, tá? Vamos lá. Tá participando? Manda aí. De forma anônima, não tem problema nenhum. E é o seguinte, eu trabalho numa cooperativa de castanha e o quilo da castanha é R$ 2,15. Muito pouco para sobreviver, além de ser um trabalho muito ruim.
Então a gente colocou aqui esse custo, né? Não sei qual o custo que ela está colocando desse preço ali da castanha nesse sentido, que pagam muito pouco pelo trabalho que ela faz, né? Então, para a gente saber, como disse o promotor, né? Para saber se se esse trabalho é análogo à escravidão, teria que entrar dentro do contexto daquela prestação de serviço, qual é a média, né, de um trabalhador que é registrado, né, na carteira profissional, etc. Só assim, eu não tenho conhecimento desse tipo de atividade comercial, né? Se é 2,15, né? uhum. Eu sei que quando eu vou comprar a castanha é muito cara. É uma base de 100, 105 reais o quilo, né? Mas agora eu não sei quanto esses trabalhadores, de fato, teriam direito de ganhar, né? Aí teria que procurar um especialista nesse segmento de trabalho, né? Eu acho que até nesse caso vale também os canais que o próprio colocou ali, porque, Sim. como ela falou, se tiver tudo dentro do parâmetro, não vai vai atrapalhar realmente Nada. a cooperativa em nada. A questão é justamente se você não tem um parâmetro e a falta de conhecimento faz você não ter forças para quebrar esse ciclo. Sim. Por não saber o que te envolve, né, Aninha? Isso é muito importante. É isso aí, tem que denunciar. Por via das dúvidas, foi o que o promotor falou, o procurador falou, né? Por via das dúvidas, denuncia. Isso. Tem mais interação aí chegando pra gente, bastante gente interagindo com a gente hoje e se abrindo, né, Cris? Bastante interação anônima. Mais uma, na minha opinião, não podemos dizer que o branco e o índio foram escravizados como os negros. O branco mestiço, nascido de negro, era mantido com regalias. Acho que isso é menosprezar o que os negros sofreram e sofrem até os nossos dias. Para mim, o tratamento que o negro tem na sociedade em comparação a um branco hoje é tão diferente. Imagine num mundo pós-escravidão. Isso aí foi um dos nossos telespectadores trazendo a opinião dele sobre isso. Eu concordo com ele. Eu não sei se ele está fazendo referência a alguma fala minha, né? Eu estou sendo muito sucinto aqui, né? Nós teríamos que ver como foi essa escravidão africana no Brasil, a escravidão indígena e a escravidão pífia branca que teve lá, como ele falou, mestiço, etc. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: escravidão é escravidão. Agora, o povo negro que veio forçado para cá, de uma maneira injusta, cruel, etc., sofreu mais, muito mais e sofre muito mais, já para começar pela quantidade de pessoas, né? Se a média foi 2 milhões de escravizados que vieram para cá, muito mais gente, né, sofreu e sofre, né? Sofre. Com certeza, a escravidão africana no Brasil, ou negra, né, como preferir, ela foi em quantidade de pessoas e também as atividades que eles desempenharam, né, foi muito pior. Também nós temos que ver, o que eu não gostaria é de colocar a escravidão como sendo rotulada para um segmento. Uma exclusividade. Uma exclusividade. Coloque-se no lugar do índio. O não veio para cá, ele já estava aqui, a sua terra foi invadida. Nos primeiros 50 anos da história do Brasil, metade da população indígena foi morta. E só não foi morta totalmente porque começou a ir para o interior. E o que nós temos hoje é o interior do interior, que é lá na Amazônia, e até lá eles estão sendo mortos de uma maneira cruel. E eles tiveram que ir à luta. Então, vai dizer para o índio de que ele, a escravidão, o que ele sofreu e sofre, é menos do que o de um outro. Ele vai dizer, não, é no mínimo igual. Então, e além do mais, hoje a escravidão, né, especialmente depois da crise econômica de 2008, nós temos que ver que as condições de trabalho no Brasil foram precarizadas e vão ser mais precarizadas ainda pelo atual modelo neoliberal, né? O Brasil está sendo ruralizado novamente. O parque industrial está sendo, devagarinho, está sendo desmontado quase. Com a tal da reforma trabalhista no governo Temer, o que aquilo foi? Uma precarização do trabalho. E depois, no governo atual, a precarização da Previdência. E o que vai estar sobrando para o trabalhador independente da sua cor? As condições beirando a escravidão.
Acho que o que o professor está trazendo para a gente é extremamente relevante quando a gente abraça e a gente abarca aqui na nossa discussão todos os tipos de condições degradantes e trabalhos Isso. degradantes, independentemente da cor. É óbvio que a gente reconhece, foi uma das falas dele aqui, que a escravidão e o tráfico negreiro, trazendo esses negros escravizados, forçados para cá, foi um câncer, né, uma desgraça na nossa história, e a gente reconhece isso. Mas hoje, de repente, você está passando por uma situação de trabalho escravo, não se reconhece como negro e acha que só porque você não é negro, isso não está acontecendo com você ou com alguém perto de você. E isso não é verdade. É importante a gente denunciar a condição em si, o trabalho análogo à escravidão em si, independentemente da cor, independentemente da origem, da raça, o que for. Denunciemos, porque a gente precisa acabar com essa realidade no nosso país. Sarinha, dá tempo da gente ver mais uma interação? Dá tempo, vamos conferir quem mais está chegando para conversar com a gente. Cris, você lê para a gente? Vamos lá. De forma anônima, não tem problema algum. E a citação é a seguinte: eu trabalho com um contrato, mas a patroa não me deu nada para assinar, para confirmar os meus direitos. Como o INSS, por exemplo. Ela tira a porcentagem do INSS, mas está como se eu não contribuísse com nada. O que eu poderia fazer, né? A gente tem até talvez um advogado trabalhista podia ser um contexto mais certo. Né? Mas assim, o pouco que eu entendo disso, bom, ele não é assalariado pela CLT. Eu preciso ver, ele está lá nos órgãos oficiais como assim ou isso é informal? Como é que isso é contabilizado? Se ele tem carteira assinada, tem fundo de garantia. Está sendo depositado? Bom, isso aí não sei nem se é uma questão de escravidão. Isso aí precisa ver se esse contrato aí, entre aspas, é verbal, pelo que eu estou entendendo, é legal? E se tem é validade, descontado né? dela o INSS para onde está indo, né? Sim, se ela contribui de fato, exatamente. É que, por exemplo, quem trabalha como pessoa jurídica, é contratado como pessoa jurídica, por exemplo, eu, Ana, abro um MEI. Eu posso ser contratada, só que aí nesse valor que eu pago como MEI, está incluso o meu INSS, se eu tiver aqui por alguma razão um acidente, Isso. eu tenho essa minha aposentadoria, esse meu benefício e tal. Não parece ser o caso, então é bom investigar, até procurar uma opinião especializada de um advogado, né? Um advogado trabalhista. Infelizmente, nosso tempo Acabou. acabou-se. Professor, antes de o senhor se despedir, o senhor tem uma dica literária, é isso? Então, até aproveitando a pergunta ali que foi feita, né, sobre a questão do trabalho do negro, etc., penso que seria interessante esse livro, ele é uma referência interessante, mas especialmente o capítulo número 1. Né? O capítulo número 1, ele é uma pergunta. Por que segunda escravidão? Né? Segunda escravidão. E aqui tem o termo que eu usei, né, escravidão contemporânea, onde ele faz um paralelo, né, nesse primeiro capítulo, a escravidão legalizada e a não legalizada, as diferenças estruturais, né, do porquê foi trazido o africano para cá e não foi levado de repente para a Argentina, né? A escravidão aqui tem as suas conotações próprias do Brasil, etc., como lá nos Estados Unidos teve as suas características, em Cuba, né? Porque Brasil, Estados Unidos e Cuba foram os países, se é que nós podemos dizer assim, né? Porque na época que a escravidão existia, não existia país, né? Existiam colônias. Se essas colônias, como é que elas organizaram seus sistemas escravistas, né? E como depois elas resolveram esses problemas escravistas. Professor, qual o nome do livro? Aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar, Escravidão e Capitalismo Histórico no século XIX. Muito bem. Professor, muito obrigado, viu, pela participação. Volte mais vezes, a casa é sua. E obrigado por tirar um tempinho para vir nos visitar. Não, imenso prazer aqui. E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: a escravidão só é válida se você for escravo de Jesus. Jesus é um bom patrão, um bom dono de escravo, porque a escravidão de Jesus nos liberta da escravidão humana, da escravidão do capitalismo, do socialismo, das incongruências políticas, culturais, raciais, etc. Portanto, lá na Bíblia tem a palavra que é usada, né? Às vezes é traduzida por servo, mas é doulos. Nós somos escravos, somos convidados a sermos escravos de Jesus. Mas esta escravidão realmente compensa. Então, se você
esta escravidão nós não devemos lutar, nós devemos nos entregar. Agora, a escravidão humana, sim, devemos lutar, combater, denunciar, para que possamos construir uma sociedade mais justa, mais correta entre nós humanos. O fato de sermos cristãos não nos torna independentes de lutarmos contra a injustiça humana. Perfeito. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. E a gente tem uma vizinha que está chegando logo agora, logo depois da gente. Você não precisa mudar de canal, que a programação continua incrível. É a Teru Gouveia e o Vídeo Saúde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Ana. Vida e Saúde hoje vai falar sobre como recuperar a fertilidade. Vamos abrir aqui uma caixa muito interessante, muito difícil para muitas famílias, mas assunto necessário por aqui. Como é que o estilo de vida vai interferir nessa situação? Além disso, o Dr. César vai trazer claramente como as mulheres podem interferir melhorando o casamento. E a receita está perfeita para essa tarde de hoje, segunda-feira, com bolo de fubá saudável por aqui. Ensino direitinho essa receita. Bom demais, vizinha. Sempre um prazer, né? Bom demais. Então, a você que está de casa, nada de trocar de canal. Segue firme, que você sabe que tem receita, tem conteúdo e tem esse sorriso simpático da Teru. Teru, tamo junto. Grande abraço. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. E é claro que amanhã a gente volta às 2h30 da tarde, tem um tema fantástico. Obrigado por você estar conosco aqui nesse programa. Aninha, Tu amanhã gosta de tem acordar tema. cedo? Acordar cedo? Sim. Não é questão de gostar, às vezes tem que A gente é obrigada, colocar, né? O despertador. Vamos conversar amanhã sobre esse povo que adora madrugar. Olha, eu tô me descobrindo, quanto mais velha eu fico, quanto mais eu cresço, mais cedo eu quero acordar. Domingo eu vou acordar tarde. 5 horas da manhã não tenho o que fazer. Reclamava do teu pai, né? Reclamava do teu pai. Agora tá acordando cedo no